De acordo com o Ministério da Saúde, a esteatose hepática é cada dia mais comum e atinge cerca de 30% da população. Também conhecida como fígado gorduroso, a doença pode evoluir para um câncer se não for tratada corretamente. Para explicar para a gente o que é a esteatose hepática e tirar todas as nossas dúvidas, então aproveita e já vai mandando a sua para o nosso WhatsApp. Eu recebo aqui no estúdio o gastroenterologista Dr. Luiz Fernando Areco. Doutor, seja muito bem-vindo ao Santa Receita. Muito obrigado, uma boa tarde para todos. Boa tarde, doutor. Doutor, quando a gente fala sobre a gordura no fígado, eu acho que virou um pesadelo para as pessoas. Eu tenho, não sei quem tem, é muito perigoso. Ou eu fiz um exame e deu um pouquinho. Quando a gente vê alguma coisa assim no ultrassom que a gente faz, por exemplo, a gente já fica preocupado. O que é, na verdade, essa gordura no fígado, doutor? A esteatose ela é uma epidemia, como você bem disse, pelos dados do Ministério da Saúde, né? A gente tem hoje algo em torno de 30% da população, isso brasileira. Isso varia pelo mundo afora, na Ásia um pouco menos, na África um pouco menos, mas no continente americano essa é a média. 30% da população tem esteatose hepática. E aí é importante que a gente faça algumas divisões e algumas nomenclaturas para justamente quem tem esteatose não ficar apavorado e achando que é o fim do mundo, porque não é assim que funciona, certo? Então, um dado importante que eu acho que a gente precisa mencionar é que, em primeiro lugar, a esteatose hepática, ela pode estar ligada ou não à ingestão de bebida alcoólica. Essa é a primeira grande divisão. Né? Tá. Então, a gente tem uma doença hepática gordurosa não alcoólica e, por outro lado, uma esteatose hepática ligada ao consumo de bebida alcoólica. Esse é o primeiro ponto. E existem outras doenças hepáticas, eu citaria como exemplo a hepatite C, que ela pode gerar um pouco de gordura hepática. Então, nem toda gordura do fígado é a mesma coisa, né? Existem facetas diferentes dessa história, que a gente pode, ao longo da nossa conversa, explicar melhor. E só a hepatite C, doutor? Não, algumas outras doenças hepáticas também, como, por exemplo, hemocromatose, ingestão de alguns medicamentos, uso contínuo, algumas hepatites medicamentosas podem cursar com esteatose também. Também. Quando ela não é alcoólica, certo. Qual que é a causa? Então, a doença hepática gordurosa do fígado, não alcoólica, ela tem na grande maioria tem um fator crucial, que é a resistência insulínica. Então, eu tenho fatores que levam à resistência insulínica, que isso vai alterar o metabolismo dos lipídios, em última análise, causar uma concentração de gordura dentro dos hepatócitos, que são as células que estão no fígado, certo? Que formam o fígado. Essas gorduras podem estar correlacionadas, tem muito a ver com a resistência insulínica. Esse é o fator crucial. Número 1. Depois disso, dentro do hepatócito, com acúmulo de gordura, pode existir uma toxicidade dessa gordura, causando dentro do hepatócito uma grande alteração pró-inflamatória, com liberação de citocinas inflamatórias que acabam levando à inflamação crônica do fígado, e isso sim é o que é o problema, que é o que a gente chama de esteatohepatite. Portanto, é um outro conceito diferente da gordura hepática. É quando a gordura inflama o fígado, aí que mora o perigo, porque aí eu começo a ter uma doença que pode progredir com graus sucessivos de fibrose até atingir a cirrose, que é o grau máximo de fibrose hepática. Quando a gente fala da esteatose hepática alcoólica, a gente já pensa na cirrose. Não, o processo não é assim, né, doutor? O processo não é automático. Então, a gente não pode dizer assim, nossa, fulano bebe, automaticamente ele vai ter uma cirrose. E outra coisa muito importante, que nem toda cirrose é causada por álcool. Eu posso ter cirrose por N motivos, por N causas diferentes de hepatite ou de doença hepática crônica. É importante a gente falar isso. Sim. A gente tem hoje, doutor, um grande problema com obesidade. Sim. A obesidade é um fator de risco? A esteatose, geralmente, a esteatose hepática está associada com o que a gente chama de síndrome plurimetabólica. Então, eu enquadro aí a hipertensão arterial, a obesidade, a dislipidemia, que é o descontrole do colesterol e dos triglicérides, e também a intolerância à glicose,
ou pré-diabetes ou diabetes. Elas estão muito associadas à esteatose hepática, como se tudo fosse uma parte de uma grande doença, né? Facetas diferentes de um problema de saúde. E existe também, o senhor falou um pouquinho dos medicamentos, existem medicamentos que podem causar a esteatose? Existem medicamentos que causam doença hepática. E dentre o desenrolar dessa doença hepática, eu posso ter gordura no fígado como uma faceta da apresentação da doença. Quais remédios, por exemplo, doutor? A gente poderia citar um remédio muito conhecido por causar doença hepática e que, obviamente, as pessoas que usam fazem um monitoramento adequado. O metotrexato, que é um remédio que muitas pessoas que têm doenças autoimunes utilizam por variadas doenças diferentes. Então, doenças reumatológicas, por exemplo, e fazem uso do metotrexato como um tratamento para essa doença autoimune. E ele pode causar doença hepática por um acúmulo ao longo dos anos, porque são remédios que são utilizados durante muito tempo. Mas é claro que todos que fazem têm o seu acompanhamento e os médicos sabem disso. Isso é uma coisa batida e muito conhecida no meio médico. Então, para ninguém ficar preocupado. Porque não vai, né? É um remédio que provavelmente é o seu médico que está indicando e vai ficar atento nisso. Exatamente. Doutor, as grávidas são mais predispostas ou não? A gente pode ter uma doença hepática gordurosa específica da gravidez, mas não quer dizer que a gravidez cause essa esteatose hepática, a não ser que eu tenha um grande ganho de peso, uma mudança corporal significativa ao longo da gravidez e que após o parto isso não seja recuperado. Aí eu posso ter um fator de risco, mas seria mais pela obesidade, pelo ganho de peso especificamente. Embora exista uma doença hepática que é um outro capítulo, própria da gravidez, relacionada com gordura hepática. E como que é o diagnóstico? Uma gênese diferente. A gente consegue sentir dor, doutor? Não, nem sempre. Não. Aí que está a questão. Apesar de 30% das pessoas terem esteatose, poderem ter esteatose hepática, ela é oligosintomática ou quase não apresenta sintoma algum. Eu vou, na grande maioria das vezes, descobrir incidentalmente, quando você vai fazer algum exame, um ultrassom, como você mesma citou, e aí, nesse ultrassom, vem a presença lá de gordura hepática, tem um pouco de esteatose e tal. E aí, isso é que leva, assusta e que leva a pessoa a procurar um médico, um gastroenterologista, geralmente, para que tire as suas dúvidas e faça o seu tratamento de forma adequada. Então, não existe uma forma da gente falar assim, eu estou sentindo, ou existe um momento que, de repente, pode sentir dor? Veja bem, a esteatose, por si, ela geralmente não causa grandes sintomas, ela é oligosintomática. Mas, se eu passo a ter a esteatohepatite, que é aquela inflamação que a gente falou, e que pode levar a graus de fibrose evolutivamente, quando eu tenho o fígado já fibrótico, ou cirrótico, com a cirrose já instalada, aí eu posso ter achados clínicos que são típicos da cirrose hepática, mas não da esteatose por si, né? Agora, eu posso ter fadiga, um pouco de cansaço, um leve incômodo no hipocôndrio, que é essa região onde o fígado está localizado, embaixo das costelas à direita, né? Eu posso ter esse tipo de sintoma. Mas são sintomas de pouca relevância, digamos assim. Na maioria das vezes, a doença ela é assintomática. E silenciosa. Doutor, a gente fala muito sobre o fígado e os rins, né? Sim. Que organizam e comandam o nosso corpo. A gente pode prevenir a esteatose? Sim. A gente precisa ter um estilo de vida saudável. Esse é o principal, porque eu preciso combater a hipertensão se a tenho. Preciso combater a obesidade, me manter ativo fisicamente, ter uma dieta regrada na maior parte do tempo, ingerir pouca quantidade de bebida alcoólica. Se eu faço tudo isso, trato, eventualmente, no diabético, manter a glicose sob controle. Se eu faço tudo isso, a tendência é que eu consiga ter uma vida saudável e a esteatose não vai me trazer problemas. Agora, em contrapartida, se nada disso é feito, a tendência é que a esteatose hepática possa, sim, se transformar em esteatohepatite. Só um dado relevante que eu acho que é importante. A gente falou 30% da população com esteatose, parece um número muito grande. No entanto, em torno de 25% das pessoas que têm esteatose é que desenvolvem a esteatohepatite. E desse grupo,
mais uma seleçãozinha, entre 20% e 25%, mais uma vez, é que vão desenvolver fibrose. E os graus de fibrose são, a evolução é lenta, é gradual. Eu não tenho um fígado normal ou gorduroso num dia e passo a ter cirrose no dia seguinte. É um processo de anos, às vezes décadas de evolução. Então eu passo a ter uma fibrose grau 1, que é o primeiro grau, fibrose grau 2, 3 e aí, por fim, a cirrose, que é o grau 4 de fibrose. Quem tem cirrose aumenta um pouco a incidência, a possibilidade de ter tumor de fígado, um adenocarcinoma. Então não quer dizer que a esteatose provoque tumor. É um processo que a gente precisa, é lento, ele é um processo de longo prazo e tem todas essas partes que precisam ser atravessadas até chegar nesse final, que é o que todo mundo não quer, e é o que todo mundo quer evitar. Então é uma doença que a gente vai ter mais velho, doutor? Vai. A idade, justamente pelo fato de... A cirrose, sim, vai ser bem mais velha por conta desse período, até dessas chegar etapas. Nessas fases, exatamente. Né? Agora, geralmente, o diagnóstico de esteatose é feito, na média, nos trabalhos, né, nas pesquisas que são feitas, entre 40, 50, 60 anos, nessa etapa da vida. A grande maioria da população é diagnosticada nessa fase. Né? E aí, com o passar dos anos, a cirrose tende a ser mais tardia, né? Se nada for feito, se nada for controlado de todos esses cuidados que a gente deve ter. Porque dela chegaria, o grau final dela seria a cirrose. Exatamente. E aí chegaria o caso do câncer, chegaria o caso da gente fazer um transplante também? Exato, pode acontecer tudo isso, porque o tratamento definitivo da cirrose hepática, quando ela está numa fase descompensada, né, e que o paciente começa a ter sérios problemas no seu dia a dia por conta da insuficiência do fígado, o tratamento definitivo para isso é o transplante hepático. E aí é uma fila grande, existe uma legislação toda, que o Brasil é um país que tem um programa de transplante muito relevante, muito importante mundo afora, mas ainda é menor do que a necessidade que a gente de fato teria que ter para poder transplantar todo mundo que se apresenta com cirrose hepática em fase final. Doutor, a gente tem umas ilustrações aqui e eu queria ver com o senhor se a gente consegue explicar algumas coisas. Coloca pra gente aqui, Rá. Todo prazer. Ali, doutor, o que a gente está vendo? As diferenças, né? Isso. A gente está vendo o seguinte. Quer levantar, doutor? A gente está vendo o fígado normal. Pode ir aqui, doutor. Com os hepatócitos, que são essas células que estão ali na parte superior à direita. E aqui embaixo, as células, os hepatócitos intermeados por gordura e com a gordura intracelular. A esteatose hepática, por definição, quando eu tiro um pedacinho do fígado para examinar a biópsia hepática, ela tem que ter mais de 5% dos hepatócitos com gordura. Essa é a definição histológica, né? Que é uma definição feita pela biópsia. Nem todos os pacientes com esteatose precisam fazer biópsias. A gente tem vários exames e várias maneiras, modelos matemáticos inclusive, para tentar entender e trazer para o paciente a melhor forma de fazer, quando fazer a biópsia ou não fazer a biópsia. Então não é assim, uma vez esteatose, sempre biópsia. Não. Existem situações que a gente vai conseguir determinar quem precisa da biópsia e onde ela não é necessária. Interessante. Vamos para o próximo aqui, para a gente ver. Isso mostrando um fígado normal, né? E aqui um fígado já cirrótico, com esse aspecto nodular, como se ele fosse todo encaroçado. Isso é o que a gente vê na prática clínica, quando você olha uma imagem numa cirurgia ou quando você faz um explante, que é quando você faz o transplante do fígado e o fígado que sai com esse aspecto. E às vezes nem imagina, né, doutor, que tem tudo isso, não dá, né? Muitas vezes a pessoa vai fazer uma cirurgia e descobre incidentalmente também. O médico entra para fazer lá uma cirurgia por videolaparoscopia quando ele se depara com essa imagem. E a pessoa não tem nada, quase não sente nada. Ai, gente, que perigo. Vamos para o próximo aqui. Os estágios, Isso, são os estágios que a gente falou, né? Então, o fígado saudável, lá à minha direita, naquele extremo. É o fígado com a esteatose, né? Com aquele processo de acúmulo de gordura. A partir do momento que essa gordura provoca um estresse oxidativo nas células, é aquela reação inflamatória crônica, que é uma esteatohepatite, isso se transforma evolutivamente em graus diferentes de fibrose. Então são 3 graus primeiro, fibrose F1, F2, F3, depois a cirrose hepática, isso numa classificação que a gente chama de Metavir,
que é uma classificação que é oriunda da hepatite C, mas que a gente utiliza a mesma nomenclatura também para a doença hepática gordurosa, não alcoólica. E, em alguns casos, isso pode vir a cirrose aumenta a probabilidade de eu ter câncer de fígado, de eu ter hepatocarcinoma. Doutor, se de repente alguém na família já teve cirrose, que seja alcoólica ou não, é necessário a gente ficar atento? Uma boa pergunta. É assim, a gente sabe que, como são muitas pessoas, não é somente a resistência insulínica, não é somente a obesidade, tem fatores genéticos que também são relevantes e que já estudados e que demonstram que algumas pessoas podem evoluir para esteatohepatite, outras não, vão ter esteatose e não vão evoluir para nada. É importante, é muito relevante se eu tenho um histórico de cirrose em parentes de primeiro grau, né? Isso é relevante. A gente vê. Doutor, temos perguntas. Vamos ver a pergunta da Lurdinha Vieira, de Nossa Senhora do Socorro, Sergipe. Boa tarde. Doutor, estou com uma dúvida a respeito da gordura no fígado, porque me disseram que se eu tomasse, para eu tomar chá de salsa. Essa sugestão funciona? Existe alguma erva eficaz contra a gordura no fígado? E aí, doutor? Lurdinha, é assim, não tem nenhum remédio, assim, seja natural ou não, que seja plenamente eficaz para a esteatose, que resolva como se fosse uma panaceia, né? Que você faz aquilo e resolve para todo mundo. Não tem. Existem remédios que são possíveis da gente utilizar, mas que tem que ser individualizados e analisados caso a caso. Caso a caso. Exatamente. Do mesmo jeito que a gente fala do rim, tomar bastante água, se hidratar bastante ajuda também, doutor, ou não? O que ajuda muito para o fígado é a gente ter uma dieta regrada. Eu não posso me alimentar com muito carboidrato, com muito açúcar, eu não posso fazer um consumo excessivo de caloria, porque isso vai me levar a ter aumento do peso, consequentemente aumenta o meu risco de esteatose. Então isso seria o que não é recomendado. Dieta regrada, atividade física regularmente, controlar o ganhozinho do peso, comer bem, não precisa não comer, né? Ninguém aqui vai dizer para todo mundo comer alface e tomar água, que só pode isso. Não, a gente pode viver, a gente pode ingerir bebida alcoólica, mas desde que seja de forma regrada. Regrada e equilibrada. Mais uma perguntinha nós temos aqui da Érica. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Abi. Boa tarde, querida. Quanto tempo demora para limpar a gordura do fígado e como funciona o processo de recuperação? E aí, doutor? Érica, isso é muito variável, né? Tudo depende do que eu conseguir fazer. Então vamos supor, se você tem um sobrepeso importante, a pessoa, né, em questão, tem um sobrepeso importante, e você consegue fazer uma dieta com uma perda de peso relevante, 10% do peso corporal, de forma programada ao longo dos meses, você pode sim normalizar o teu fígado e não ter nenhuma gordura lá. Esse é o grande, inclusive, a perda do peso. Legal. É o que faz a diferença, total. Se eu perco 10% do meu peso corporal, 7 a 10, os trabalhos variam um pouco, mas se eu perco de 7 a 10% do meu peso corporal, eu tenho um resultado significativo com relação à esteatose. Importante isso, minha gente. Vamos para a próxima pergunta da Dani Medeiros, de Suzano, São Paulo. Boa tarde. Eu passei por retirada de vesícula há 2 dias e queria saber se meu fígado será sobrecarregado e se devo redobrar os cuidados com o fígado. Obrigada a você, Dani. E aí, doutor? A gente fica preocupado mesmo, né? Obrigado, Dani. Mas não, pode ficar tranquila que isso não vai lhe causar nenhum problema. A retirada da vesícula atrapalha um pouquinho na concentração da bile, que é o que ela faz para a digestão de determinados alimentos gordurosos. Mas ela não sobrecarrega o fígado. Se ela continuar numa dietinha boa, tiver uma recuperação tranquila, né, doutor? Seguir o que os seus médicos estão recomendando, que certamente vai correr tudo bem. Muito bom. Doutor, muito obrigada por hoje. Seja bem-vindo à nossa casa, viu? Espero que tenha gostado. Muito obrigado, gostei sim, muito. Então, aproveita, segue o doutor aí, ó, minha gente, liga lá no consultório, que é o 12-3133-5296, tem também o 12-3132-4505 e o 12-3013-9498. Doutor Luiz, muito obrigada, seja bem-vindo sempre, Eu que viu? agradeço, Fabi.